Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito da Verdade, prometido por Cristo, nos conduza neste vídeo. Que o seu Espírito Santo nos conduza para informar a vós, espectadores do Filii Trinitatis, com sabedoria. Cara, quantas vezes que a gente ouve falar, tanto que a Igreja Católica é atacada, principalmente da parte protestante, sendo atacada por ser idólatra, por idolatrar a Virgem Santíssima, os santos, quanto que a ignorância, principalmente, deles que ou têm a consciência de que realmente criticam, atacam a Igreja Católica ou simplesmente só não conhecem. Infelizmente, muitos veem a fé católica como um amontoado de imagens, sem fé, uma fé sem Bíblia, que cheia de rituais, superstições, no sentido de fazer uma barganha, de colocar, se eu fazer isso, o santo tal pode me dar isso, como se fosse a fonte de todas as bênçãos, os santos em si. Quantas vezes a gente vê pessoas por aí usando esses mitos para atacar a nossa fé, sendo que a maioria é mentira. Que você fala do poder papal é uma abstração completa. Nem a Igreja Católica é representante de Cristo, porque a Igreja Católica, Paulo Congos, surgiu no século IV, fundada pelo imperador Constantino, que nunca foi cristão, que foi para unificar o Império Romano, e que eventualmente Cristo nunca fundou uma religião, nunca fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada pelo Império Romano, que matou Jesus Cristo, assassinou, crucificou, torturou Jesus Cristo. E o imperador falou, quando percebeu que a igreja, o cristianismo estava tomando o Império Romano, ele simplesmente, politicamente, ele, que nunca se converteu ao cristianismo, fundou a Igreja Católica. E você, quando se ajoelha diante de um altar católico, se ajoelha diante da extensão do Império Romano. Dizem que os católicos se paganizaram por Constantino. No ano 350, que Constantino criou a Igreja Católica Apostólica Romana e, para disfarçar os seus deuses, integrou ritos pagãos, como o solstício, na festa comemorativa de São João, por exemplo, na festa junina. Um grande mito histórico, como que Constantino criou a Igreja Católica no ano 350, sendo que antes dele nascer existiu 29 papas. Como que Constantino criou a Igreja Católica em 350, sendo que o ano 100, Santo Inácio de Antioquia dizia que aonde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Coisas que ninguém dizem, pois a elite anticristã, e principalmente os protestantes, ensinam como se fosse a verdade. A verdade é apenas única, a verdade de Cristo. Tudo aquilo que sai do meio católico, tudo aquilo que cisma contra a igreja, vai ter a sua verdade. E temos que tomar cuidado com isso, pois sem ver os dois lados, apenas um é o vilão. E a igreja tem seu catecismo. Toda a sua fé, toda a sua doutrina, tudo que ela ensina e passa de geração em geração, o católico tem que defender, tem que saber o que ele defende, o que ele crê. 2000 anos de tradição, está tudo aqui. Apesar disso, tudo que está escrito no catecismo tem uma base bíblica. A gente não pega um livro
criam um livro sem fontes verídicas. Se fosse assim, seria apenas uma teoria da conspiração. O catecismo, ele tem base bíblica e tudo o que é ensinado no catecismo vem diretamente das Escrituras e da sucessão apostólica. Então dizer que católico apenas segue do além o catecismo, que não segue as Escrituras, dizer que católico se afastou da fé, se afastou das Escrituras, é uma tremenda de uma mentira. E digo mais, aquele que diz isso é uma pessoa desinformada, sem sabedoria do que está dizendo. A Igreja Católica, durante 2000 anos, teve que guardar as Escrituras, teve que fazer tudo para que hoje alcançássemos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus santos sacramentos que Ele instituiu. Para você, protestante, ou pessoas que não conhecem a fé católica, dizer que quem é católico não segue a palavra. O primeiro medo que a gente vai desmitificar, por assim dizer, é que nós católicos adoramos imagens. O que na verdade é uma mentira, que a adoração é exclusivamente a Deus, ao Santíssimo Sacramento, da presença real de Cristo, que fazemos realmente com as imagens é apenas a veneração, ou por assim dizer, a adolia, que é direcionado principalmente aos santos, fazendo esse ranking, por assim dizer. Por último seria a dolia, em terceiro, protodolia, que é destinada ao Castíssimo São José, depois a hiperdolia, que é destinada à Santíssima Virgem, como a Mãe de Deus, também nós, em que o próprio Cristo nos deu através do apóstolo João. E, por fim, a latria, que é especialmente dedicada a Deus, no contexto da Trindade, principalmente. Então esse mito de a igreja se afastar da Bíblia é uma mentira, porque até por si foi a Igreja Católica que capitulou todos os livros que existem na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, em que a própria tradição, a própria sucessão apostólica foi inspirada pelo Espírito Santo, foi discernindo o que foi escrito através do Espírito Santo e o que não foi. A igreja tem sim a base na Sagrada Escritura, mas foi a tradição, foi o magistério, foi a sucessão, foram os apóstolos, a sucessão apostólica. Muitos também dizem que os católicos, ao passar do tempo, se distanciou das Escrituras, no sentido que a pessoa deve pegar a Escritura e colocar acima da igreja, sendo que ao contrário. A igreja é acima da Bíblia, pois sem a igreja a Bíblia não existiria para nós hoje em dia. As pessoas dizem que os católicos eles guardaram a Bíblia, acorrentaram a palavra para as pessoas, principalmente na Idade Média, sendo que antigamente, a Bíblia era uma biblioteca enorme, onde cada versículo tinha que ser traduzido do grego, do hebraico, palavra por palavra. Querendo ou não, nem tudo está na Bíblia. Nem tudo, aquelas coisas que principalmente os evangélicos dizem, aonde está isso na Bíblia? Todas as coisas, a maior parte, foram criadas pela tradição oral e por cartas vindo dos apóstolos. Ah, mas isso é errado. Não. Por quê? Antes mesmo que a Bíblia tenha sido criada, os apóstolos
eles guardavam a tradição. Ainda mais, o apóstolo Paulo: guardais as tradições orais que eu te dou e as enviadas por carta, por justamente não ter a Bíblia na época. Hoje temos o privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos, graças à Igreja Católica, pois guardou a Bíblia por 1500 anos e, infelizmente, uma pessoa chegar e distorcer todas as Escrituras. Ser católico não é simplesmente frequentar a Santa Missa, apesar de ser essencial realmente, e além disso, buscar a santidade em si, buscar ser exemplo de Cristo no cotidiano, nas coisas simples, nas atividades do ordinário, lutar contra o pecado, fugir de cada e toda tentação que aparecer, tanto em pensamentos, tanto físicos, mentais, buscar Cristo em tudo e quaisquer coisas do nosso dia a dia, buscar a entender, se aprofundar na fé católica e saber defendê-la bem. Então, caso você não seja católico, mas que quer se aprofundar cada vez mais, e sentiu esse incentivo através desse vídeo, não tenha medo. Vá buscar através do catecismo, seja o YouCash, que mostra a doutrina católica de um jeito mais simples, por assim dizer, mais juvenil, ou através do amarelo, por assim dizer, original, que é o catecismo da Igreja Católica. Esses dois catecismos estão interligados, um de uma forma mais simples e outra de uma forma mais aprofundada, mais completa. Então, busque através do catecismo, principalmente, assista vídeos sobre a fé católica, como por exemplo o Padre Paulo Ricardo, que ensina muito bem sobre a doutrina, sobre a fé católica, outros canais confiáveis, e não tenha medo. Em 1 Timóteo 3,15 vai dizer: a verdade não muda, e por isso a Igreja também não muda a sua doutrina, porque ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Claro, provavelmente não são exatamente essas palavras, mas é basicamente isso o que significa em 1 Timóteo 3,15. Que o Senhor nos ilumine com sua luz, para que sejamos instrumentos da verdade neste mundo confuso. Que o Santo nos ajude a entender a verdade cristã, que Ele esteja no nosso meio em momentos de atribulação. Por este canal, possamos enviar a todos os necessitados, carentes espirituais, a enxergar a verdade da Igreja, a verdade das Escrituras, a verdade que Cristo estabeleceu. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja convosco. Se você curtiu este vídeo, se você adquiriu algum tipo de conhecimento, deixe o seu like, que voltaremos. Provavelmente pode ser que o Vinícius não esteja presente nos próximos vídeos, mas estarei presente para trazer conteúdos sobre educação e que, em nome de Cristo, venceremos toda a batalha.